Olá, tudo bem? Eu me chamo Nicásio Mendonça, eu sou psicólogo, especialista no trabalho com uso de substâncias, dependência química, mais especificamente. Tenho uma experiência bastante grande com tratamento de dependência, trabalhei durante muitos anos em instituições para tratamento, internamento, e atualmente eu trabalho no Instituto Frontale, que é um instituto criado por mim e por um colega, onde a gente desenvolve várias estratégias de trabalho com enfoque no uso de substâncias. Dentre essas estratégias, nós desenvolvemos palestras, treinamento e formação de profissionais, atendimento em consultório particular, projetos de prevenção em escolas e outras atividades que eventualmente vão surgindo. A convite, então, dos estagiários de psicologia, eu estou aqui hoje com vocês para gravar um material que fique à disposição para consulta, com foco especificamente na prevenção ao uso de substâncias. O convite, inicialmente, foi de realizar uma palestra para alunos na escola, tentando enfocar a temática de uso de drogas. Mas conversando com o estagiário e explicando um pouco melhor sobre alguns aspectos relacionados ao uso de substâncias e à prevenção de uma forma geral, eu fui expondo para ele algumas questões que eu vou trazer na minha fala de hoje sobre a ineficácia que a gente percebe de palestras para alunos com esse enfoque de prevenção ao uso de drogas. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu vou estar fazendo uma apresentação, é um material que eu tenho, que eu utilizo, né, que é utilizado principalmente pelo Rafael, que é esse meu sócio do Instituto Frontale. É ele que normalmente desenvolve os programas de prevenção em escolas. Então, eu estou utilizando um material que foi desenvolvido por ele. E nesse material, eu vou apresentar para vocês uma série de elementos e fatores que possibilite, principalmente a vocês, professores e profissionais que trabalham com a educação, uma compreensão mais ampla sobre esse tema que a gente percebe que ele é muito comum e muito recorrente no contexto escolar. Tá? Pós a apresentação, eu vou disponibilizar também, vou pedir para que os estagiários disponibilizem para vocês o meu contato, meu e-mail de contato e meu WhatsApp também, para eventuais dúvidas ou perguntas que vocês tenham a partir desse material aqui. E vou também estar mostrando para vocês depois alguns materiais que nós temos de disponibilidade gratuita que vocês podem estar utilizando em eventuais estratégias que vocês queiram desenvolver na escola com os alunos ou para quem tiver interesse de entender um pouco mais sobre essa temática de dependência química. Então vamos lá. Então, como eu estava falando, o primeiro ponto aqui com vocês é que eu fale rapidamente sobre qual é o objetivo da prevenção. Então, quando a gente pensa em prevenção ao uso de substâncias, a gente vai usar essa frase aqui de referência. Então, o objetivo é evitar ou retardar o início do uso de drogas, esse seria o principal objetivo. Ou, se já iniciou, evitar que desenvolva um transtorno, evitar que desenvolva uma dependência. Tá? Quando a gente vai pensar em prevenção, existem dois tipos de prevenção: a prevenção primária e a prevenção secundária. A prevenção primária, ela é especificamente para dois grupos. Primeiro, para adolescentes ou jovens que não fizeram uso de substância, que ainda não tiveram nenhum tipo de uso de substância, essa é a prevenção primária. Ou então, para os jovens que fizeram no máximo uma experimentação. Quando a gente fala experimentação, é de qualquer tipo de substância: álcool, cigarro, cigarro eletrônico, maconha ou outras substâncias, cocaína, crack, enfim, tá? Então, a prevenção primária, que é a prevenção que a gente pode fazer muitas vezes na escola, ela é uma prevenção para esse público que não fez uso ou que no máximo fez uma prevenção. Por isso, por exemplo, que as palestras para alunos, elas não têm muita eficácia, porque normalmente uma escola, quando pede uma palestra para alunos, ela está pedindo uma palestra pensando em meia dúzia de alunos que já têm um problema com o uso de substância. Para esses alunos, que são as pessoas que normalmente causam um maior nível de alarme dentro da escola, essa palestra não vai ter eficácia. E aí a gente tem o que a gente vai chamar de prevenção secundária, que é uma prevenção voltada já com um viés de tratamento, para pessoas que já têm um uso regular de substância, para pessoas que já apresentam um quadro de abuso ou que já têm um quadro de dependência. Quando a gente vai pensar numa dependência, a gente já vai pensar numa doença. O que é a doença? A doença da dependência química é uma doença que a gente vai dizer que ela é multifacetada. Então, ela tem diferentes facetas, ela tem diferentes níveis. Quais são? Uma dimensão biológica, né? Então, uma predisposição biológica, genética, uma dimensão psicológica, elementos emocionais que normalmente estão presentes, uma dificuldade de manejo com as emoções, uma dificuldade de lidar com as emoções, uma dimensão social, normalmente uma influência de grupos sociais, uma dimensão espiritual que não tem necessariamente a ver com religião, mas tem a ver com um propósito de vida, um sentido na vida, então aquela pessoa que ela tem uma perspectiva de futuro, e uma dimensão familiar. Essa é muito importante. Então, quando a gente for pensar em prevenção secundária, em tratamento para pessoas que já têm um quadro de dependência, ou que já têm um quadro de abuso avançando para uma dependência, a gente precisa olhar para essa dimensão.
Quando a gente olha para cá, a gente vai compreender que uma intervenção coletiva não tem eficácia para esse sujeito. O que vai ter eficácia para esse sujeito é uma intervenção individual, é um tratamento. Seja um tratamento num quadro de abuso, seja um tratamento num quadro de dependência. E aí, esse tratamento ele vai precisar atuar em diferentes dimensões, mas ele precisa ter como eixo, os protocolos de tratamento mais atuais que a gente tem, considera que a gente precisa ter como eixo de tratamento tanto a família quanto o indivíduo. Então, dimensões familiares, a família precisaria participar desse tratamento e o indivíduo também. Quando a gente vai compreender uma dinâmica da família de uma pessoa que desenvolveu dependência, a gente vai olhar para esse eixo aqui, para esse quadrante aqui, sabe? Né, que são dois eixos. Num eixo a gente vai ter a dimensão do amor, do afeto, e no outro eixo a gente tem uma dimensão da exigência, tá? Então vamos pensar, nesse primeiro quadrante aqui, a gente teria uma condição de abandono, ou seja, um baixo nível de exigência, pais ou uma família que não tem um nível de exigência alto, né? E também não tem uma entrega muito grande de afeto. Então, nem exigência, nem afeto. A gente vai denominar isso de abandono. A gente tem um outro quadrante aqui, onde a gente vai ter um alto índice de exigência, uma família muito rígida, muito firme, que vai cobrar muito, mas que não vai dar afeto, não vai ter um vínculo afetivo. Então, a gente tem um quadro de limitação, rigidez. A gente tem um outro quadro, que é muito comum, é um quadro bastante comum na dependência, que é o quadro de superproteção. Então, muito afeto, muito amor, muito carinho, mas pouca exigência. Então, aqui a gente tem um quadro de superproteção. Então, normalmente, a gente vai perceber nessa configuração da superproteção uma ausência da figura paterna, né? Então, não existe limite, não existe regra, não existe controle, mas tem muito amor, muito carinho, muito afeto. E a gente teria o que a gente chamaria de quadrante ideal, que seria um equilíbrio entre o amor e a exigência, né? A gente entende também que quando a gente fala desse equilíbrio, esse equilíbrio pode estar mais aqui, pode estar mais aqui, né? Então, ele vai variar. Então, de repente, em um determinado momento tem mais exigência e menos amor, no outro tem mais amor e menos exigência, mas ele vai oscilar, em termos ideais, dentro de um certo equilíbrio, né? Então, quando a gente compreende isso, a gente vai dizer, bom, é importante que dentro de uma perspectiva de tratamento, essa família possa ser trabalhada no equilíbrio entre esses dois eixos, entre afeto e exigência. Para isso, é fundamental que seja trabalhado tanto função materna quanto função paterna, entendendo que não necessariamente um pai vai desenvolver uma função paterna e não necessariamente uma mãe vai desenvolver função materna. Isso vai oscilar entre os membros da família. Além disso, numa perspectiva de tratamento, a gente vai incluir normalmente outras questões, né? Às vezes uma avaliação com psiquiatra, às vezes exames toxicológicos, participação de grupos de mutua-ajuda, como Amor Exigente, Alanon, AA, NA. Então, a gente vai ter um conjunto de ferramentas que vão ser utilizadas em prol daquele sujeito para que ele possa receber tratamento de um quadro de dependência ou de abuso de uso de substâncias. Então, quando a gente vai pensar nessa perspectiva, a gente já consegue compreender muito do porquê que, normalmente, as estratégias de prevenção mais utilizadas não têm muita eficiência, não têm muita eficácia. Então, a gente vai precisar trabalhar com as pessoas que já têm um problema de uso de substância, essas pessoas precisam de uma intervenção individualizada e não coletiva. E aí eu queria trazer aqui para vocês um elemento social. Isso aqui é a partir de um estudo, um autor que ele é um estudo social sobre o uso de substâncias, e ele traz uma proposição dessa pirâmide que ela é muito interessante. Então vamos imaginar assim, aqui a gente tem uma base da pirâmide, um número maior de pessoas. Então, muitas pessoas aqui na base, uma quantidade menor de pessoas aqui e uma quantidade menor de pessoas aqui. Então aqui a gente vai ter as pessoas que não fizeram uso ou que estão começando a fazer o uso, né? Então vamos pensar aqui uso, abuso e dependência. Veja, aqui a gente tem muito mais pessoas do que aqui. Daí, assim, puxa, Lucas, mas o que será que faz com que determinadas pessoas passem de um uso para um abuso e de um abuso para dependência? Esse autor, então, ele propõe que existem três eixos, três fatores que vão empurrar as pessoas para cima. E quais são eles? Primeiro, tolerância social. Então, a gente vive numa sociedade que tem uma cultura alcoólica e caminhando para uma cultura canábica, né? De cannabis, de maconha. Então, a gente percebe que existe um movimento muito forte social de tolerância ao consumo de álcool e de maconha, dispositivos eletrônicos, cigarros eletrônicos, etc. Então, esse é um fator que empurra as pessoas para cima. Um segundo fator é a disponibilidade. Então, quanto maior a disponibilidade de uma determinada substância, num contexto familiar, social, maior a chance de uma pessoa utilizar. Então, se um sujeito vive num ambiente familiar que tem um alto consumo de álcool, bom, para ele isso é normal, né? Então, beber é normal. Se ele está andando com pessoas que o bebem bastante, isso também vai ser normal. Se ele frequenta lugares que têm uma disponibilidade de álcool, vai ser normal beber. Então, por exemplo, a gente sabe
e estudos de prevenção mostram para a gente, por exemplo, que algumas das estratégias mais eficazes são as estratégias ambientais. Então, restrições rígidas, em alguns países da Europa a gente percebe isso, restrições rígidas com relação à venda de álcool e ao consumo de álcool. Só pode vender álcool até um determinado horário da noite, depois não pode mais vender álcool nos estabelecimentos. Estabelecimentos que vendem álcool têm que fechar, o consumo de álcool não pode ser na rua, tem que ser dentro de casa. Para que haja venda do álcool, precisa apresentar um documento comprovando idade, né, mínima para a compra do álcool. Várias estratégias. Então, a gente tem tolerância social, disponibilidade e aí propensão ou predisposição individual. Então, se a gente junta uma tolerância social alta, uma disponibilidade da substância alta, com uma predisposição individual, a chance de que esse indivíduo avance ou evolua de um uso para uma dependência é muito grande. E aí, qual que é a grande questão que esse autor traz sobre a sociedade? Que a sociedade só tem como nível de alarme quando a pessoa chega próximo da dependência ou passa dela. Aí a sociedade exclui, diz assim, não, essas pessoas aqui estão fora, né, são um problema. Então ela vai excluir esse sujeito. Só que isso é uma contradição, porque antes disso, a gente tem um número muito grande de pessoas aqui que já tem um quadro de abuso, né, que é compartilhado por muitos. A gente, sem muito esforço, provavelmente, se vocês pararem para pensar, vocês conseguem identificar rapidamente, olha, 2, 3, 4, 5 pessoas que vocês conhecem que fazem um uso abusivo do álcool, por exemplo. A gente está falando do álcool, mas a gente pode pensar em outras substâncias. E aí, a gente tem uma naturalização com relação a isso. Ninguém fala nada. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Ou seja, tem uma indulgência muito grande da sociedade frente aos hábitos de abuso. Ou seja, ou espera passar, ou espera piorar. E esse é um grande erro. Então vejam que, se a gente olha essa perspectiva do uso de substância por um ângulo social, a gente tem um sério problema na nossa sociedade hoje. Então, esse autor coloca no artigo dele a seguinte expressão: um grande número de pessoas de baixo risco pode originar mais casos de uma doença do que o número reduzido de pessoas com risco elevado. Ou seja, se nós tivermos 100 pessoas com baixo risco, a gente vai ter mais pessoas com dependência do que se a gente tiver 10 pessoas com risco elevado. Parece óbvio isso. Só que o que ele está sugerindo com isso? Que as estratégias de intervenção, elas precisam acontecer quando a gente está falando da base, né? Quando a gente está falando das pessoas que estão aqui, ó, nas crenças de primeiras práticas. É aqui que as estratégias precisam funcionar. Para essas pessoas que não têm uso ainda ou que estão tendo uma experimentação. O que a gente percebe que normalmente não tem estratégia nenhuma, que a sociedade deixa isso correr solto até que chegue no nível de alarme. Então, queria trazer agora, entra um pouco do conteúdo específico sobre o qual eu quero conversar com vocês, que são as diretrizes internacionais de prevenção ao uso de drogas. Esse daqui é um material que foi desenvolvido pela ONU-DC. A ONU-DC é um braço da ONU que cuida, que é responsável especificamente pela parte de drogas e crime, de uma forma geral, né? A gente está pensando em drogas especificamente. E como é que esse documento ele foi elaborado? Se vocês baterem lá no Google, né, Diretrizes Internacionais de Prevenção ao Uso de Drogas, ONU-DC, PDF, você vai achar esse arquivo em PDF gratuito em português, tá? Daí você pode consultar ele detalhadamente. Mas como é que esse material foi desenvolvido? Eles reuniram 85 pesquisadores, pediram para que esses pesquisadores selecionassem os melhores estudos que eles conheciam sobre prevenção ao uso de drogas. Então, esses 85 pesquisadores, cada um individualmente, foi juntando os principais estudos. Eles fizeram uma seleção, então, de 584 estudos considerados no total. Desses, eles fizeram uma seleção, depois em conjunto desses estudos, e selecionaram 225, apontando intervenções eficazes. E desses ainda fizeram mais um corte, então eram estudos de meta-análise, que faziam análise de diversos outros estudos, e no final eles ficaram, então, com 81 estudos classificados como bons ou aceitáveis. Então, eles pegaram desses 584 estudos, que os 85 pesquisadores selecionaram, eles foram fazendo uma seleção criteriosa e ficaram, no final, com os 81 melhores estudos a nível mundial, que estudava e investigava a prevenção ao uso de substâncias. Esse estudo ele é bem extenso, mas ele é muito fácil a leitura, ele não é um estudo difícil, então ele vai segmentando as estratégias de prevenção em diferentes níveis. E aí, eu trouxe aqui para vocês os itens associados a ações ineficazes, aquilo que os estudos apontam como não funcionando, quais são as ações que não funcionam para a prevenção, e eu vou trazer depois também quais são as ações que funcionam, que esses estudos dizem que funcionam. Quais as que não funcionam, né? Itens associados à ineficácia. Olha só que interessante. Métodos não interativos. O que é um método não interativo? Palestra. Palestra, de acordo com esses estudos, está associado à ineficácia. Não funciona para a prevenção ao uso de substâncias. Depoimentos de ex-dependentes. Não funciona, está associado à ineficácia. Por que está associado à ineficácia? Isso aqui normalmente gera polêmica. A pessoa vai contar a sua história.
Ah, eu, né, tive uma vida assim, assim, assado, usei droga, me ferrei, fui preso, me envolvi com crime, perdi tudo, afundei, e aí, no final, dei a volta por cima e hoje estou aqui, estou bem. Qual que é a imagem que está por trás disso? Bom, se ele conseguiu, eu consigo também. Mas essa é a história individual, é de um sujeito. Ah, Nicásio, mas e se a palestra dele tivesse associada, se ele tivesse formado, estudado? Bom, daí tudo bem, daí a gente não está falando mais de um ex-dependente, a gente está falando de um profissional que tem uma história de dependência também. E aí, provavelmente, a fala dele vai ser diferente. Conversas desestruturadas. Não, então vamos juntar os alunos aqui, a gente coloca o tema da maconha e vamos ver para onde vai. Não funciona, gente. Isso normalmente está associado à ineficácia. A coisa ela desenrola para um lado muito ruim. Normalmente os adolescentes têm muita informação, e aí quem conduz essa conversa precisa saber de onde está partindo e aonde quer chegar, porque se a coisa ficar solta, a tendência é que isso vai gerar mais ineficácia do que eficácia. Tomada de decisão moral e ética. O que que é isso, né? São as questões relacionadas assim, isso é certo e isso é errado. Isso não funciona. Essas estratégias de tentar dizer que usar drogas está errado e não é uma coisa certa, etc., não funciona, está associado à ineficácia. Aplicados por policiais. Esse daqui é um outro tópico, gente, que normalmente dá muita polêmica. Muitos de vocês devem saber o porquê, porque está relacionado, por exemplo, ao ProERD. Então, o ProERD é um programa de prevenção muito disseminado no Brasil, nos Estados Unidos também, ele tem como origem os Estados Unidos, e aí tem um grande dilema. De acordo com isso, com o relatório, né, de acordo com as diretrizes internacionais de prevenção de drogas da UNODC, está falando isso é a UNODC, essas estratégias de prevenção aplicadas por policiais estão associadas à ineficácia porque trazem dois problemas. Primeiro, estimula a curiosidade, muitas vezes, do jovem e associa a questão do uso a uma questão de legalidade, de moralidade, etc. Eu e o Rafael já tivemos diversos relatos de pessoas falando de uma experiência positiva com o ProERD, por exemplo, tá? Mas a gente está trazendo aqui o que o estudo aponta, ok? Além disso, um outro detalhe, aqui, ó, tomada de decisão moral e ética, aparece, por exemplo, um dos exemplos que eles trazem aqui, é aquilo que a gente vê muito, por exemplo, antes e depois. Ah, antes da droga e depois da droga, olha como a pessoa ficou feia. Isso não tem eficácia, isso não vai ajudar o sujeito a tomar uma consciência sobre o problema de uso de substância. Caramba, Nicásio, então a gente tem um cenário péssimo, porque normalmente as estratégias que a gente vê acontecendo são as estratégias que estão associadas à ineficácia. Pois é, porque a gente está pensando em estratégias que vão tentar lidar com as pessoas que já estão aqui num quadro de abuso ou de dependência de uma forma coletiva. E a gente estava conversando que o coletivo, nesse contexto, não funciona mais. Vai funcionar o individual. Nicásio, o negócio é muito feio. O cenário é péssimo, o prognóstico é pior ainda, então, melhor do que nada, vamos torcer para que funcione para pelo menos um, certo? Não errado. Por quê? Dentro do contexto da saúde, da medicina, mais especificamente, a gente tem o que a gente chama de ações iatrogênicas. O que é uma ação iatrogênica? É aquela ação que, ao invés de melhorar a situação ou de não piorar, ela piora. Então, por exemplo, você vai trabalhar com uma estratégia de, como eu estava falando lá, um depoimento de um ex-dependente, que vai trazer uma fala. Aquilo lá, de repente, para uma pessoa que já tem uso de substância, vai estimular mais ainda. Ele vai dizer, cara, estou no caminho certo, né? Estou me envolvendo lá com crime, as coisas vão de mal a pior, mas está tudo bem, tem luz no fim do túnel. Ou, por exemplo, uma expressão que eu já ouvi muitas vezes assim, tem muita lenha para queimar, meu negócio nem é tão grave assim. Olha o que o cara está me contando aqui, né? Para chegar nesse ponto, tem que piorar muito ainda. Então, isso é uma ação iatrogênica, que ao invés de não fazer nada, piora o quadro. E quais são, então, as ações ou os itens que, de acordo com o estudo da UNDC, estão associados a resultados positivos? Primeiro, essa daqui é uma estratégia muito bacana. Corrigir crenças e percepções equivocadas sobre drogas e sobre a quantidade de pessoas que consomem. Então, por exemplo, às vezes você chega lá num grupo de adolescentes e um deles diz assim: ah, mas todo mundo bebe. Você olha, mentira que todo mundo bebe. A gente tem estudos, por exemplo, do IBGE que mostram pra gente que aproximadamente 40% da população brasileira não consome álcool. Não consome álcool. Ah, mas o que está acontecendo? Se eu acho que todo mundo bebe, bom, então a tua experiência ela está restrita a um grupo que bebe muito, né? Ou que bebe. Então, isso é uma correção de crença. Ou então, por exemplo, fumar maconha é menos prejudicial do que fumar cigarro. Não, calma lá. Uma pessoa que é tabagista, que fuma cigarro, fuma quantos cigarros por dia? Em média de 10, 15, 20. Chega para um adolescente que fuma maconha e diz assim, dá para fumar 20 cigarros de maconha por dia? Ele vai dizer, tá maluco. Não dá, é muito. Mas você veja que é um tipo de crença distorcida. Que diz assim, não, mas fumar maconha é menos prejudicial do que fumar cigarro. Não, calma lá. Depende. Depende da comparação que a gente está fazendo. Ou então, por exemplo, você vai lá e vai trabalhar com adolescentes assim, fumar faz mal. Daí um dia ele fuma maconha e experimenta. Ele diz assim, cara, não faz mal nada. Tem que dar maior barato, eu me sinto bem, me sinto mais leve, lido melhor com os meus problemas, fico mais tranquilo, não sofro tanto. Como que faz mal se eu estou sentindo bem-estar?
Então, você pode trabalhar com esse adolescente que não é que a droga vai fazer mal, é que ela vai trazer prejuízos a médio e longo prazo. E quais são os prejuízos de curto prazo? Conflitos familiares, ela vai diminuir a percepção de risco das situações. Então, vão tendo uma série de intervenções de situações atuais que ela vai comprometendo, né? Então, essa é uma ação muito eficaz. Você trabalhar estratégias que possam corrigir essa crença, né? Então, você vai trazendo informações. Você vai dizendo assim, olha, estão querendo te enganar. Estão querendo fazer com que você acredite que determinada coisa faz bem ao invés de fazer mal. E aí o adolescente vai se dando conta disso. Segundo, esse daqui, pessoal, é um dos elementos centrais das estratégias de prevenção. É desenvolvimento de habilidades emocionais e sociais. Então, o principal fator que a gente percebe nos adolescentes, nos jovens, é ajudá-los a desenvolver habilidades emocionais. O que são habilidades emocionais? Aprender a lidar com as emoções e desenvolvimento de habilidades sociais. O que é? Se relacionar num contexto social. Terceiro item associado à eficácia, de acordo com o estudo da UNDC, uso de métodos interativos. Então, uma palestra não funciona. Você precisa ter um grupo pequeno de adolescentes e de jovens, 12 pessoas, 15 pessoas, onde você possa fazer um trabalho interativo com eles. Outro, quando fala de consequências, apresenta as consequências imediatas, aquilo que eu estava falando. Eu mostro antes e depois do Macaulay Culkin, por exemplo, eu mostro ele com 18 anos antes de usar substâncias, e mostro ele com 40 depois de se arrebentar com o uso de droga, e digo assim, olha, se você usa droga, você vai ficar assim. Mentira, né? Mentira no sentido de assim, olha, vai ficar, mas vai levar 10, 15, 20, 30 anos para chegar nesse ponto. Então, eu preciso trabalhar com esse jovem, quais são os efeitos imediatos, quais são as consequências imediatas do uso de substância. Outro fator são as sessões estruturadas, né, de 10 a 15 sessões, uma vez por semana. Vocês vejam como, né, como uma medicação, ela tem uma posologia, ela tem uma quantidade certa, uma frequência certa, né? Então, vamos pensar, uma palestra por ano sobre drogas. Não funciona, né? Isso não vai ter um resultado efetivo. Agora, se a gente conseguir organizar de 10 a 15 encontros, 10 a 15 sessões, com grupos pequenos, uma vez por semana, legal, você pode trabalhar muitas coisas. Esse capacitador, esse sujeito que vai trabalhar esse conteúdo, precisa ter uma capacitação também. E aplicadas por facilitadores treinados, que eu acabei de falar. Então, essas pessoas que vão aplicar essas estratégias de prevenção precisam ter treinamento, para poder conversar com o adolescente, com o jovem, sobre as questões que vão surgir. Então, vejam, que quando a gente olha para isso, a gente está falando de estratégias que vão agir aqui, ó, na base da pirâmide, né? Então, a gente vai trabalhar com o sujeito quando ele está aqui. Se eu trabalho intensamente com esse sujeito, eu vou diminuir muito a quantidade de pessoas que vai passar para esse segundo nível aqui, né? Então, se eu trabalho com 100 pessoas que estão aqui, dessas 100, de repente 10 vão passar para cá. E dessas 10, de repente 2 vão passar para cá. Agora, se eu tenho 50 pessoas aqui, 100 pessoas aqui que eu não trabalho, 50 passam para cá, e das 50, 10 vão passar para cá. Então, esse é um ponto central, né? Bom, e aí surge uma outra questão, né? Cássio, e a família no meio disso tudo? Tá, essa é a parte da escola, mas e a família? A família precisa entender, né, e trabalhar normalmente essa questão aqui, desse equilíbrio do limite entre o afeto, né, o amor e a exigência. A gente sabe, né, eu estou falando aqui para vocês, mas pelo que os estagiários me passaram, eu compreendo que a realidade, muitas vezes, ela é muito complicada. Mas eu entendo também que se a gente tem um pouco de conhecimento sobre isso que eu estou passando, a gente consegue fazer pequenas mudanças na nossa forma de abordar o tema que vão gerando algum resultado mais efetivo, mais eficaz. Então, essa é a questão central que eu queria trazer para vocês, um equilíbrio entre prevenção primária e prevenção secundária, né? Então, a gente está falando de que a prevenção primária ela vai funcionar aqui. Antes de eu encerrar, eu queria mostrar para vocês um outro material, rapidamente, que eu acho que ele pode ser bastante útil também, tá? Aqui, deixa eu voltar aqui um pouco. Esse material aqui, ele é bem rapidinho. Então, a gente está pensando no adolescente, né? O adolescente, ele vai ter é, um momento em que ele vai se aproximar dos pares, vai se afastar um pouco da família, ele vai ter o que a gente vai chamar de uma crise. Essa crise ela vai acontecer em 3 níveis diferentes: uma crise biológica, social e psicológica. Na crise biológica, a gente tem uma série de questões hormonais acontecendo. No social, ele vai ter uma série de questões ali de identidade, né, com os pais e com os pares. E na psicológica, então, toda essa parte hormonal está interferindo, intensificando as questões e as reações emocionais dele. Então, nessa fase que normalmente entra a questão do uso de substância. E daí diz assim, bom, como é que começa a prevenção? A prevenção, ela vai ter como fator principal lidar com 3 pontos, como eu estava falando para vocês. Papéis. Então, então, esses papéis aqui, o que a gente percebe é que muitas vezes os papéis parentais, os papéis estão invertidos. A ausência de limite é um outro fator que está relacionado ao uso de substâncias e a dificuldade de manejo de afetos.
Com papéis indefinidos, ausência de limite e dificuldade de manejo das emoções, normalmente está relacionado, os estudos mostram para a gente que está relacionado ao uso de substância. E aí surge, então, a necessidade do desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais e parentais. Então, a gente percebe que são essas habilidades aqui as ferramentas mais importantes para prevenção ao uso de substâncias. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Antes da gente encerrar, pessoal, deixa eu abrir aqui um outro material que vocês, eu comentei com vocês sobre alguns materiais para que vocês possam utilizar em sala, né, em sala de aula. Deixa eu compartilhar a tela junto com vocês. Esse daqui é um site do próprio Rafael. Rafael é esse meu sócio do Instituto Frontale, tá? Aqui tem o site do Instituto Frontale, caso depois alguém queira ver também. Deixa eu abrir aqui, depois eu mostro para vocês. E aqui no site do Rafael, ele tem trabalho, livros, ele tem 2 livros e ele tem recursos. Aqui que eu queria mostrar para vocês. Quando você entra aqui nessa aba de recursos, você tem, por exemplo, assim, ó, charges para discutir em sala de aula. Então, você pode pegar algumas dessas charges aqui para discutir em sala de aula. Você tem memes para trabalhar com adolescentes, você tem atividade para fazer com alunos, tem uma série de atividades aqui, ó, né, que estão disponíveis, ó, dinâmica, debate, discussão em grupo, redação. Você tem textos de base para essas atividades, textos que você pode ler, por exemplo, despenalização da maconha, batismo das drogas, seja homem para peitar nossa cultura alcoólica, psicologia da submissão. Então, você tem vários materiais. E, além disso, você tem um blog aqui, ele tem um blog. Nesse blog, ele tem vários textos sobre o uso de substâncias e questões gerais, e ele tem um aqui específico, alguns textos para professores. Então, beba com moderação. Esse aqui é um texto muito legal, né? Porque beba com moderação, uma mensagem nada preventiva, né? Porque beba com moderação é uma frase afirmativa. Beba com moderação, mas beba. Né? Então, você veja que toda propaganda de bebida alcoólica tem essa frase. Beba com moderação. É um imperativo. Beba. Né? Então, esse texto aqui é muito legal para trabalhar com adolescente, porque os programas de prevenção não previnem, os superpoderes das drogas, meu aluno está usando drogas e agora, legalizar. Vocês vejam, tem vários textos aqui sobre isso. Tá? Aqui tem o site do Instituto Frontale também. Aqui no Instituto Frontale você tem alguns outros materiais para familiares e profissionais, enfim, você tem alguns textos aqui nossos também. E tem um podcast nosso. Você tem um podcast, tá? Tem no Spotify, na Apple, enfim, em vários lugares. E você abre aqui no nosso podcast, você tem vários episódios também. Deixa eu ver se a gente consegue ver os episódios. Ó. A gente está na 3ª temporada, então tem vários episódios que abordam temas relacionados à dependência química. Tá? Então, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês também esses materiais, para que vocês possam também ter outros recursos e outras ferramentas. Bom, pessoal, acho que é isso. A minha ideia era trazer um pouco de conhecimento e um pouco de informação que possa ser útil para vocês quando vocês pensam e trabalhem com as questões relacionadas à prevenção. Tá bom? Um abraço e até uma próxima.